eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma Bíblia com um cordeiro, símbolo da Páscoa. E o texto que eu escolhi está em Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7, que diz assim: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui nós temos o risco. Dessa vez não vou colocar um laço de fita vermelha, mas coloquei minha fita vermelha aqui. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pintando esse pedacinho da fita aqui, ó, que tá atrás da Bíblia. Eu vou usar o vermelho tomate e o coral para fazer a luz. Você pode variar os tons, pode usar o tom que você tiver, pode fazer com a luz fluorescente se você quiser, pode colocar outros tons. Só não aconselho colocar branco, porque o branco no vermelho deixa um tom de cor de rosa, não fica muito legal. E eu vou usar ainda um pouquinho do sepia para fazer um pouquinho de sombra. Primeiro, com o pincel número 6 aparadinho, eu vou colocar aqui, ó, pertinho da Bíblia, o vermelho. Depois, o coral, eu vou deixar aqui, ó. Deixar só essa beirada aqui um pouco mais clara. Ó, aqui e aqui. O restante eu vou preencher com vermelho. Olha, já coloquei o coral e o vermelho. Agora com um pouquinho do sépia. Aqui, ó, pertinho dessa parte aqui que é preta. Passo em cima do vermelho um pouquinho de sombra. Aí, agora eu já vou passar pro preto, que é a parte da capa da Bíblia que tá aparecendo. Muito pouquinho, mas é essa última parte. Essa parte aqui tá bem confusa. Olha, eu fiz uma foto com a minha Bíblia em pé e aí tem que separar essas partes aqui. Tá bem confuso, mas eu fiz o seguinte: onde eu tenho a sombra, eu risquei, eu fiz uma rachura assim. Onde eu tenho, aqui também tenho sombra, onde eu tenho a página dourada, eu fiz assim. Só para não ficar tão confuso aqui. Mas se você for me seguindo certinho os riscos de lá para cá, você vai chegar no mesmo resultado que eu. Então aqui a gente tem uma linha bem fininha e uma última. Essa última vai ser de preto. Dá mais ou menos uns 3 milímetros. Aí deixa um pedacinho, porque ali vai ser o dourado. E essa linha, ela dá a volta aqui, ó. Ali os cantinhos são arredondados. Ela entra aqui embaixo da fita e vai afinando até terminar aqui em nada. É só mesmo um contorno aqui, ó. Eu tô colocando a largura do pincel, mas o meu pincel, ele tá bem aparadinho. Então, ele fica um pouco mais fino. Eu tô apertando para ficar assim mais grossinho, tá? Então, aqui é a capa da Bíblia. Aqui também. Aqui faz a curva e desce nessa linha. Eu vou preencher o meu aqui e vou preencher o outro lado também. Desse lado a gente tem aqui, ó,
Depois que eu coloquei, depois que eu risquei aqui, que eu fui colocar o desenho da fita, eu tinha feito com uma fitinha dourada, mas eu achei que não ia dar tanto impacto quanto a minha fita vermelha. Aí acabou que eu risquei por cima. Olha, isso daqui é a capa. Essa última parte aqui, ó, eu vou preencher de preto também. Olha, já fiz esse preto, agora eu vou fazer com o amarelo ouro e o caramelo, essa parte, essa linha. Troquei de pincel, peguei um pincelzinho número 2. Essa linha aqui, ó, ela é um aglomerado de páginas. E aqui é o dourado. Eu vou preencher de amarelo, ela vai até ali em cima só, ela para ali. E daí eu já vou preencher esse lado de cá também, que é esse espaço todo aqui, ó. Agora que eu preenchi, aqui, ó, quase não vai dar para perceber, mas eu vou pôr um tico de caramelo, só vou sujar pouquíssima coisa, porque o espaço é muito pequeno. Do lado de cá você vai perceber melhor. Olha, aqui, ó, eu vou fazer riscos, colocar aqui bem em cima da cabecinha e vou puxar, ficar um pouco de linha. Aqui eu vou fazer também, eu vou fazer uma sombra aqui, só que eu não vou passar riscos assim, porque aqui tem que obedecer aquela linha lá de cima. Então, eu vou colocar assim, ó, reto. Não pode fazer assim, tá? Tem que ser assim. Eu vou trazer esse daqui um pouquinho aqui, ó. Assim. E quando chega aqui, cada um desses vai virar. Eu vou deixar só assim. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou colocar uma segunda sombra aqui. Aqui embaixo um pouquinho mais acentuado. Aqui também. Aí, só. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do branco ainda, para fazer um brilho em cima desse amarelo. Então, o branco eu vou colocar aqui, ó. Também, sem esfregar, eu vou colocando pequenas linhas, ó. Coloca assim, meio na diagonal aqui. Tá vendo? Comecei aqui, fui subindo, mas com linha. Aí, só esse branquinho ali já é suficiente. A próxima linha que eu tenho aqui agora é a linha da página, então é branquinho. Você vai me seguindo, respeitando ali todos os riscos, que no final vai dar certinho. Tô usando o pincelzinho número 2, aparadinho. Vou preencher até em cima. Pronto, já preenchi de branco a outra linha. Ela vem e sobe e ela passa aqui, ó. No teu risco, certamente foi, tá? Eu não tinha passado a linha ali. Aí, agora, nós vamos fazer esse pedacinho aqui com cinza. É o cinza mesmo, tá? Não é cinza chumbo, não é cinza claro. Se você não tem, então você pode fazer o cinza misturando um pouquinho de preto no branco, mas é muito pouquinho. E o tom do cinza, se ficar mais escuro, mais claro, não tem problema. Contanto que você tenha o cinza aqui, preto e branco. Essa próxima parte aqui, ó, ela é dourada. Então, o cinza vem, ele acaba por aqui.
como é outra cor, a gente não precisa separar. E eu já vou colocar o amarelo ouro. E agora eu vou usar o pincel número 6 novamente. Então, todo esse espaço aqui, ó. Olha, já preenchi com amarelo. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que colocar bem aqui em cima dessa ranhura, porque eu preciso cobrir ela. Mas, é bem aqui mesmo que você vai colocar. Ó, pertinho. Aqui embaixo, vou fazer assim uma sombra. Depois eu quero pôr um pouquinho do sépia. E não precisa preencher, tá? Mas tem que deixar risco. Aqui um pouco mais claro, vou colocar um pouco aqui também. Desse caramelo. E agora, aqui em cima. Essa parte aqui, ó. Assim. Um pouquinho pra baixo. E aqui um pouquinho também. Pronto. Sépia na sequência. Troco de pincel, peguei o número 2 de novo, porque precisa ficar bem delicado aqui, bem fino. Ó, vou colocar aqui embaixo uma sombra. Subo disfarçando aquele risco com risquinhos. Aqui, essa parte que eu deixei mais forte o caramelo também, vou colocar uns risquinhos com o sépia. E aqui. Agora, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Você viu que ficou aqui, ó, pouca área. Só com amarelo ouro. Mas, onde tem um pouquinho, você pode pôr um brilhozinho. E aqui para cá. Aí, chega. Próximo espaço agora é o branco de novo. É mais um pedaço da página que tá aparecendo. Que é esse espaço aqui, ó, até embaixo. Essas linhas aqui, elas não são assim muito certas, elas são meio abauladas, porque a Bíblia fica meio molenga e daí a página meio que se dobra. Então, aqui embaixo tá mais estreito, aqui tá mais largo mesmo. Pronto, a parte branca. Agora eu tenho uma outra parte amarela. Eu já comecei a preencher aqui. Vou preencher até em cima também. Um pouquinho do caramelo. E vamos lá. Aqui embaixo, coloco um pouquinho. Aí depois aqui mais pra cima, na mesma altura, eu vou colocar também uns risquinhos. Depois aqui mais um. E o espaço é tão pequeno, mas mesmo assim eu vou deixar ele mais douradinho. Ó, sujei com caramelo. Já pego uma isca de sépia, coloco aqui embaixo. Um risquinho aqui, pronto. Vamos pôr um pouquinho de brilho. E esse próximo espaço aqui, ele é branco. Esse aqui. E ele vai até aqui, ó. Esse aqui também é branco. É a mesma página. Aí, já deixei uma linha de branco aqui. E agora nós vamos colocar o próximo espaço é sombra. É cinza, só que eu vou começar com o cinza aqui pertinho da página. Isso aqui faz uma curva mesmo. Aqui embaixo.
eu não vou preencher, esse espaço é maior, eu não vou preencher inteiro de cinza como eu fiz com aquele pequenininho. Eu vou colocar assim, ó, o cinza até a metade. Aí, eu vou pegar uma pincelada de branco e vou misturar. Eu vou completar. Olha como o cinza vai ficar sombreado. Não traga o branco até o cantinho, tá? Tem que ir fazendo de pouquinho, porque senão o cinza seca e você não consegue. Ou pode fazer isso, ó, pega um pouquinho mais do cinza e vai empurrando. Porque ele fica bem escuro aqui e aqui ele fica mais clarinho na beirada. Aqui é assim meio arredondadinho. Mas tem uma linha bem nítida. Só que a linha não pode ficar mais escura do que o cinza que tem pra cá. Então tem que ficar bem igual. Aqui, ó. Aqui é uma questão de paciência. Você vai colocando a tinta e vai misturando, volta, mistura de novo, até conseguir que fique a mistura bem homogênea de baixo até em cima. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar uma pinceladinha de branco aqui novamente, para marcar bem esse espaço. E o meu cinza chegou a invadir ali. Depois que secar, eu vejo se escureceu, eu volto com um pouquinho do branco. Aí, a próxima etapa aqui, o próximo pedaço é dourado de novo. Então, pincel 6 e o amarelo. Aqui, esse dourado ele faz uma curva. Já preenchi, vamos ao caramelo. Essa parte aqui vou colocar um pouco de ranhura. Vou subir com um pouquinho dessa ranhura de caramelo aqui, ó, bem no cantinho, para deixar um tom mais escuro, porque aqui do lado já é o branco. Aqui, ó, eu tenho aquele escurinho. Uma linhazinha aqui. Aqui embaixo vou deixar mais escurinho também. E um pouquinho aqui. Nem lavei meu pincel, já peguei o sépia. Já faço aqui aquele acabamento. Aqui em cima desses riscos, um pouquinho também de sombra. Mais um pouquinho. Lembrando que o sépia você deve colocar ele assim, ó, em cima do caramelo. Evita colocar ele em cima do amarelo. Bem pouquinho. Essa sombra aqui, esse cinza aqui em cima, ó, ele ficou muito alto, ele ficou na mesma linha. E ele tem que ter uma quebradinha aqui, então eu vou diminuir um pouquinho. Ó, é a sombra disso aqui. E agora um pouquinho do branco. Aqui eu tenho um pouco mais de espaço, então dá para colocar umas linhas maiores. E agora eu vou diluir um pouquinho do branco para preencher a página. Nós temos, eu acho que eu vou preencher as duas páginas. Você viu que eu fiz aqui, ó,
assim, não é uma linha contínua, eu fiz uma marcação. Essa parte é onde tem a escrita, tá? A gente vai escrever também, só que de uma forma bem fácil. E desse lado também eu tenho a marcação onde vai a escrita. Eu vou colocar um pouquinho de água mesmo no branco, para ficar uma tinta bem fluida. Vou colocar aqui no pratinho. Eu acho que isso dá. Um pincel número 12. Eu vou borrifar assim, ó, um pouquinho de água, ó. 1, 2. 2 borrifadas. Não é para ficar líquida total. Ela vai diluir, vai ficar numa textura bem leve. Mas ainda não vai correr. Se bem que aqui praticamente a gente já cercou inteiro. Olha só. E outra coisa, você quando estiver preenchendo com essa mistura, assim com água, ó, vou fazer aqui um teste, tá vendo? Eu tenho a linha aqui que é da fita que eu não vou preencher. Eu coloco a tinta do lado. Você viu como essa tinta, ela não cresceu para entrar aqui, por exemplo, dentro da fita. Então, é essa textura que é boa, tá? Aqui, você pode colocar sem medo, porque ela não vai, como a gente já tem uma cobertura de tinta em volta, ela não vai crescer, ela não vai borrar ali. E quando você estiver preenchendo, olha contra a luz, que daí você vê espaços assim onde não tem tinta ainda. É bom você fazer bastante desse que dê para preencher tudo, porque se você precisar fazer mais, pode não acertar a mesma quantidade de água. Aí um lugar vai ficar mais transparente e o outro vai ficar com mais cobertura. Se você demora um pouquinho mais, ou se na sua região seca muito rápido a tinta, então eu aconselho você a fazer uma página e depois a outra página. Eu vou encher os dois aqui, porque aqui dá pra gente fazer rapidinho, sem problema. Outra coisa, aqui ó, você tem um mato, tá? Eu só risquei assim para marcar o espaço. Quando você estiver preenchendo, que chegar aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Você não vai ficar desenhando. Dá uma esfumada ali, porque depois a gente sobe com esse matinho em cima da página da Bíblia. Essa é a ideia. Essa minha tinta, ela vai dar para uma página, não vai dar para as duas. Vou ter que fazer mais. Pronto. Terminei de preencher aqui. Caso tenha sobrado tinta que você misturou com água, se ela não tiver seca e cheia de pelota, você pode voltar para dentro do potinho. Ó, pode colocar de novo tudo lá dentro, que não vai estragar sua tinta, não. Agora você vai pegar um pouquinho do cinza com esse mesmo pincel. Ó. Peguei aqui um pouquinho de restinho de branco e o cinza ficou mais clarinho. E com esse cinza bem clarinho, eu vou fazer um pouquinho de sombra. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó. Essa luz tá batendo de cá, então eu vou fazer embaixo da fita, desse lado aqui, uma sombrazinha. Até aqui. Ó. Do lado de cá, que também tá fazendo sombra, eu vou fazer pertinho aqui, ó, desse lado. Até aqui. Uma pincelada. Agora, de pouquinho, eu vou colocar aqui, ó, perto da cabecinha, acima do verdinho. Porque eu quero fazer com branco e eu preciso de uma sombra lá na página da Bíblia para destacar mais o branco.
Agora, você tá vendo esse espaço aqui, que tem essa marcaçãozinha? Eu vou fazer assim, ó, bem de leve, com o pincel. Vou trabalhando com o pincel assim, ó, vai e vem, vai e vem. Isso não é a escrita. Aqui, ó, tem 2 linhas, tá? Desse lado aqui a gente quase não vê. Porque ele vai terminar aqui mais branquinho. Aqui, ó. E aqui tem um pouquinho que é diferente desse. É outra sombra. Não coloca muito forte, por favor, porque se você colocar muito forte, depois vai confundir, aí vem até aqui, vai confundir com aquela escrita, né, que a gente vai fazer. Isso aqui é só para ajudar um pouco. Do lado de cá também temos, ó, e tá deitadinho, porque vai seguir essa linha aqui. Você viu que fica meio manchado, é isso mesmo, não é para ficar retinho, bem certinho não. Aqui também, olha aqui, ó, a marcação. Eu tô enxergando mal aqui, mas dá para enxergar. Agora eu vou pegar mais um pouquinho. Agora vai ficar um pouquinho mais forte. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui a gente tem a linha do meio. Ali e aqui. Agora eu vou deixar bem mais forte pra cá. Pra cá que eu digo é essa parte aqui, ó. Aqui eu vou deixar essa parte um pouquinho mais forte. Saindo, mas não fazendo isso. Não, é assim. Aqui, ó. Aí, fechamos aqui essa parte. Agora, nós vamos escrever. Escrever com o pincel... Vou escrever com o pincel 2. Pego o cinza. Agora, o cinza puro. E eu tiro, assim, o excesso de tinta, só batendo ele aqui do ladinho. Vou começar escrevendo aqui. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai batendo o pincel. Pode bater de pezinho, pode bater deitadinho. Você vai fazer uns hieróglifos aqui. Dá uma distância. Alguns você não precisa chegar até o final, porque tem linhas assim que não chegam até o final, mas você vai fazer uma marcação. Aqui também, ó, aqui vai até o final. São linhas. Desse lado também eu tenho escrita, por mais que a gente já tenha uma sombra mais acentuada, mas você pode colocar as batidinhas de pincel que vai ficar marcadinho. Aqui, ó, tem que chegar até embaixo. Já passei pro lado de cá. Eu vou deixar, assim, algumas linhas de guias aqui para você poder fazer, porque aqui tem um segredinho aqui, ó, é meio curvo. E essa daqui também, ela não pode escrever reto. Ele tem uma curvatura. Escrevi aqui. Desse lado, bem aqui, ó, no final dessa linha, no meio ali em cima tem a escrita o nome do livro. Se fosse para eu escolher um texto para colocar aqui, eu escolheria a fala do João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente não vai escrever não, tá? A gente vai deixar assim. Eu vou terminar de escrever o lado de cá e já volto pra gente continuar. Já terminei de escrever aqui. Agora eu vou colocar
em cima do risco, o que tá aparecendo aqui é o risco. Eu vou colocar uma linha com um pouquinho do cinza. Acho que nem vou colocar mais aquele risco que eu falei ali, eu acho que assim tá muito bom. E eu vou pegar um pouquinho do preto, bem pouquinho, e vou acentuar essa sombra aqui, ó, no meio. O meu branco ainda tá bem úmido, tá? Só tirando o excesso do ladinho. E eu acho que eu vou acentuar essa sombra aqui também. A sombra da fita. Ó, pouquinho só. Misturei naquele cinza que tinha ali. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Acho que vai realçar mais. Não vai confundir com a cor da escrita. Vendo? Tá ficando bem mais fortinho. Aqui também, ó, eu vou passar um pouquinho da sombra. Vamos terminar a fita. Quando eu tava desenhando a fita, olhando a fita de verdade perto da Bíblia, eu anotei onde me pegava um pouquinho dessa sombra e dessa luz. Então, eu vou começar com o coral, né? A nossa luz. Aqui, tá vendo? Bem aqui, ó, nessa linha, eu vou colocar o coral e eu vou abrir pra lá e pra cá. Vou fazer isso aqui, ó. Tirar um pouco a linha. Agora, mais uma pincelada de coral. E essa área aqui. Descendo um pouco, aqui vai diminuindo. Mais uma pincelada de coral. E essa área aqui. Ui, peguei o vermelho sem querer. Então, já vou colocar o vermelho aqui. Você sabe que o vermelho, ele vai se fundir com o coral. Mas ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, ele já vai simular um pouquinho de sombra. Tá. Mais uma pincelada de coral. Agora, essa área aqui, ó. E aqui em cima, bem na linha branca, vai também uma boa porção. Aí, agora o restante eu vou preencher com o vermelho. Assim, eu coloco o vermelho onde não tem tinta nenhuma. Aí, aqui onde tem coral, eu só limpo o pincel para fazer uma tinta se mesclar com a outra. Olha, viu? Como aqui já ficou bem mais claro. E um detalhe, em cima do coral você pode pôr o branco, que vai ficar bonito. Aqui, ó, o vermelhinho. Pro lado de cá, a mesma coisa. Esse cantinho aqui, ó, esse triângulo é com o coral. Aqui temos um cantinho e aqui uma dobrinha, que vai ficar escurinho também. Vou pôr o coral aqui. Agora, eu vou usar um pouquinho do sépia para dar uma diferenciada. Aqui, ó, nesse cantinho, eu vou pôr um pouquinho de sombra de sépia embaixo, tá? Aqui em cima, você viu que essa sombra de sépia, ela vai sempre em cima do vermelho. Aqui nesse canto, é um pouquinho
pouquinho só. Aqui, ó, na parte de dentro, aqui é o coral, aqui é o escuro, é a dobra. Aqui tem uma claridade maior. Aqui. Aqui em cima na beiradinha, virando pra cá. Eu vou colocar um pouquinho do branco, vou mudar de pincel, vou pegar o número 2. Aqui vai um pouquinho do branco. E olha como eu tô colocando. Eu não tô esfumando muito, eu vou deixar aqui um pouquinho. Vou deixar assim esse trabalhado do branco, porque ele vai dar um brilho. Aqui. Sempre em cima do coral, tá? Aí, acho que chega. Se você quiser, eu vou fazer isso. Pegar o pincel 0 e o sépia. E vou fazer um contorno. É um contorno bem certinho. Na beiradinha. Eu vou fazer isso e já volto pra gente continuar. Olha como ficou a fita. Depois a gente vai voltar ainda a clarear um pouquinho mais essa parte aqui, que eu achei que não ficou ainda brilhante o tanto que eu quero. Agora eu vou espirrar um pouquinho de água aqui, ó, nessa parte do cordeiro, porque eu quero fazer o fundo, umas manchas com o verde. Ó, eu vou espirrar um pouquinho de água, só porque eu quero fazer esse fundo um pouco mais leve. E a água, sempre você espirra um pouquinho pra fora. Ó, meu risco terminou aqui, eu quero terminar a pintura aqui, mas eu tenho que pôr água até por aqui, porque essa pintura com água, ela vai crescer um pouquinho, vai ficar meio manchadinho, é assim mesmo que eu quero. Eu vou usar o pratinho, porque eu não quero usar muita cor aqui. E vou começar com verde pântano, olha o perigo. Pincel grande, eu tô com aqui o número acho que o número 14. Nem tem número mais de tão gasto que tá. E eu vou começar aqui, ó. Nessa parte. Você viu que tem 2 espaços. Aqui. Essa tinta, porque tem água, ela vai crescer um pouquinho aqui pra dentro da perninha, não tem problema, tá? Aí, o risco tá aqui, né? Até o risco, eu sumi com a tinta, ó. Sumiu. Aí, eu tenho aqui embaixo um outro espaço. Então, eu vou colocar assim também e vou sumir. Tenha certeza de que aquele espaço está preenchido, que não ficou buraco branco ali. Aí eu continuo aqui, ó, atrás da perninha. Eu já vou deixar tudo escuro aqui. Aí aqui eu tenho um espaço pequenininho, vou deixar só esfumado. Aqui atrás da perna, eu tenho um outro espaço. Olha, o que eu tô colocando sempre atrás. Se eu tenho um risco, eu coloco a tinta atrás daquele risco, esfumando pro espaço que tá para cima, sempre para cima. Aqui, isso daqui, ó, é um pedacinho da perna que tá pro lado de cá. Então, já vou deixar aqui escuro. Aqui termina o risco. Terminei com a tinta também, não vou levar pra frente, porque senão vai ficar diferente esse lado do lado de lá. Aqui, ó. Mais um. Sumiu. Ali em cima nem vou colocar escuro. Vou pôr um pouquinho aqui.
Aqui tem um espaço maior, então eu vou pôr mais um pouco. Deixei um espacinho no meio aqui que eu coloco outra cor. Eu vou trabalhar agora com o pistache. E o pistache, ele vem nesse espaço aqui, ó. E ele vai sumir do mesmo jeito que o pântano. Ó, bem pouquinho de tinta. Aí aqui pra cima, eu posso até deixar a tinta mais carregadinha. Aqui pra baixo eu vou esfumando. E aqui eu vou terminar mesmo com ele, ó. Sumir. Aqui um pouquinho. Aqui a gente pode esfumar assim um pouco pra cima da página que a gente já pintou. Ó, a ideia é que essa coisa que tá saindo lá de dentro. Aqui uma manchinha. Agora, nesses intervalos, eu vou colocar o pistache também. Se entrar um pouquinho assim pra dentro, não tem problema, contanto que depois você olhe no risco. E por último aqui, um pouco de mancha. Ó, respeitei a linha. Já vou deixar um pouquinho manchado, vou pegar aqui ó, o pistache, um pouquinho do caramelo, para deixar mais queimadinho. Vou fazer umas manchinhas, só para dar um diferencial nesse tom de verde. Aí, já enriqueceu um pouquinho. Aqui, ó, você viu que já tá começando a sumir? Vai ficar assim meio que uma roda. Depois a gente vai fazer uns matinhos aqui, umas florzinhas, e vai fazer o acabamento ali. Agora, nós já vamos fazer aqui, ó, o corpinho. E eu esqueci de um risco aqui, ó. Essa barriguinha tem que vir até aqui, atravessando essa perna que ficou por trás. E aqui, assim, a gente tem uma parte... Não precisa juntar, mas daqui pra cima, assim. No teu risco vai, tá? Não se preocupa, não. Aqui ficou muito reto, isso daqui eu vou pôr um pouquinho de tinta. Tirar aqui um pouquinho desse... Meu ovelho foi meio espantadinha. Essa parte aqui, ó, que ficou bem lisa, né? Eu vou trabalhar fazendo assim, ó. Mas agora nós vamos colocar primeiro as sombras. Vou pôr uma pincelada de cinza, duas já. Uma pincelada de sépia. Agora eu vou pegar um pouquinho de cada um. E eu vou começar aqui, ó. Cinza e sépia. Não precisa vir até a bordinha, mas você vai separar ali o espaço, colocando um pouquinho. Aqui também. E vem dando batidinhas pra frente, tá? Olha como ficou bem marcadinho ali, e aqui ficou o espaço em branco. Já vou fazer essa perninha aqui também. O cinza e o sépia. Aqui mais escurinho. Vai ficar sobrando aqui só um pedacinho pra gente colocar o branco. Agora já vou fazer aqui, ó, o peito dela. Trabalhando sempre com um pouquinho do cinza e um pouquinho do sépia. Quando chegar aqui, você vai fazer assim, ó. Lembra que ela é branca. Mas só preencher de branco não faz volume.
Ó, aqui vai ficar mais escurinho. E daí você vem trabalhando assim, ó, em cima do risquinho. Embaixo da carinha. Fica mais escurinho. Separando o rabinho. Vou deixar só a partezinha de cima ali para pegar um pouquinho da luz. Aí, aqui, ó, perninha. Bato no contorno e venho trabalhando pra dentro. Dando pinceladinhas. Aqui eu vou deixar para ficar um pouquinho mais claro, porque eu preciso separar uma parte da outra. Tenho esse risco, eu coloco... Aqui já vou trabalhar nesse sentido. Ó, não é para deixar uma linha, tá? Essa parte aqui, ó, vou trabalhar assim. Olha como eu vou quase preenchendo o espaço. Aqui venho pra cá, aqui venho fazendo esse movimento. Que vai ficar mais alto, que é a parte mais gordinha da perna. A barriga. Começo aqui, atrás da perna. Um pouquinho mais do cinza. Misturinha. A barriga, eu vou começar esse pedacinho aqui. Aí, aqui, a gente vai trabalhar assim, ó. Pra dar a ideia do redondo. Só que cada um desses você vai fazer batidinha de pincel também. Aqui tem uma divisão de perna e barriga. A barriga tá por cima, então a barriga fica mais clarinha. Aqui a gente pode até juntar um pouquinho. Ó. Você viu que eu tô deixando os espaços claros para eu saber onde que tá a divisória. Aqui a gente vai passando. Eu vou fazer mais uma aqui no meio. Assim. Aqui em cima nas costinhas eu vou deixar o espaço mais pro branco. O meu verde já entrou um pouquinho. Aqui a última perna. Essa parte aqui do peito, ela vai fazendo assim, ó. Meio que acompanhando aqui ainda. Aqui em cima eu posso até deixar manchinhas assim. E aqui pra baixo eu vou colocar... Não vou pôr na linha de trás, porque essa tá na frente. Eu vou pôr um pouquinho pra dentro. A perninha não é tão peluda. Aí, rapidinho, eu venho com o branco. Agora, o branco, eu vou começar por essa perninha aqui. Eu coloco, não tô fazendo linha. Eu coloco aqui tem um pedacinho que é restinho dessa perninha. E tá aqui, ó. E eu venho fazendo batidinho pra trás. Acho que eu vou colocar no pratinho também, que é mais fácil de tirar a tinta do pincel. Ó, carrego, coloco a tinta e venho fazendo batidinhos. Aquela sombra que eu tenho ali, ela vai me ajudar a realçar o branco, sabendo que esse branco que a gente tá colocando é só o começo. Depois que seca, a gente volta para deixar bem branquinho. Porque senão a ovelhinha vai... Senão o carneirinho vai ficar sujo. Ó, mantenha aquele sépia, tá? Não cobre inteiro. Aqui, por exemplo, a gente tem a divisão da barriga com a perninha. Então, aqui eu vou deixar um branquinho já bem acentuado. Aqui vem sumindo. Aqui, ó, pra cima, eu vou fazendo batidinhas com o branco. Aqui também, nessa... Não, vou voltar aqui. Aqui é a mesma coisa, eu coloco o branco. Não faça linha, porque fica reto. E eles não são
ele é pelinho, é crespo. Não é uma linha reta. Ó, aqui, já vou colocar uma pincelada maior de branco. Agora eu vou trabalhando assim, dando entradinhas. Olha como vai ficando crespinho. Tá úmido da água. A tinta que eu coloquei tá úmida. Então, eu consigo trabalhar essa parte sem deixar nenhuma marca muito forte. Você viu que eu venho batendo o pincel nos intervalos, onde eu não coloquei tinta ainda. A gente percebe onde não tem tinta escura, porque o tecido fica diferente quando você coloca o branco. O branco do tecido e o branco da tinta, ó, eles são diferentes. Que eu ainda não terminei, né? Aqui em cima só. E venho descendo, limpando o pincel. Isso aqui ainda vai ficar bem escurinho. Depois a gente volta com o branco, bem branquinho, purinho, em cima do espaço que já tem o branco. Aí ele fica bem branquinho mesmo. Ó, essa área aqui toda eu já coloquei o branco. E olha o verde ainda, ele tá crescendo, tá vendo? Mas ele tá crescendo e ficando suave. Essa parte aqui das costas bem branquinho, purinho, né? Olha aqui a parte que eu já coloquei o branco e aqui eu não coloquei. Aqui tá parecendo uma zebrinha. Aqui não tá parecendo zebrinha, porque eu fui colocando essas linhas de escuro, eu coloco o branco no meio, depois eu quebro a linha, ó, pincel só sujinho. Mais uma pinceladinha de branco. Essa parte do peito aqui, ó, ela vem aqui, ó. Aqui tá bem molhado. Coloca a tinta, parece que some. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Porque se a luz tá vindo assim, aqui essa parte vai ficar mais escurinha, né? E aqui nas costinhas mais branquinho. Aqui, ó, finzinho da perna. Uma linha. E pro lado de cá, aí sim, batidinho. Meu carneiro vai ficar meio verde, meu cordeiro vai ficar meio verde. Mas nada que o branquinho depois não resolva. Não faça linha, tá? Porque a linha é uma coisa lisa. E aqui a gente tem uma coisa crespa. Isso aqui ele tem que sumir dentro desse espaço. Não pode ficar essa coisa redonda aqui. Você viu que não tem que ter medo. Sempre eu pego assim, ó, só sujinho de tinta. Eu não encho de tinta e coloco lá, senão eu perco o espaço. O branco vai cobrir inteiro. Mais um pouquinho aqui, só limpando o pincel. Agora nós vamos fazer ali em cima a cabecinha. Agora nós vamos começar aqui, ó, na carinha. Eu vou colocar um pouquinho do coral aqui, ó. Bem dentro, eu vou puxar pra fora. E já vou colocar um pouquinho aqui também, tá vendo? Aqui, ó, aqui é o narizinho. Uma pinceladinha, eu vou descer aqui, ó, pelo ladinho. E vou colocar em cima do risco. Você viu que eu fiz uma sujeirinha, né? Agora eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó. Eu faço a linha de fora, aí eu dou uma esfumada pra dentro. Ignora aquele risco ali.
Ali é só para limitar. Já vou colocar aqui na parte de cima também. Agora aqui respeita o risco. Pego um pouquinho do sépia. Ah, eu tô trabalhando com pincel número 2, tá? Ó, bem pouquinho. Aqui, ó. Faço um pouquinho de sombra. Na verdade, começo sempre aqui e levo o pincel, ó. Acho que eu vou crescer um pouquinho o coral aqui. Que ele é o único colorido da ovelha. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de sépia. E aqui vai ficar escurinho. Aqui escurinho com sépia. E agora eu vou fazer uns riscos de dentro pra fora, assim, ó. Que vai pra lá. Você viu por que que eu cresci o coral? Porque esse risco não deve pegar em cima do branco. Vou passar o branco aqui só para não deixar linha. Vou colocar a tinta para ficar crespinho. Aqui também. Ó, coloquei saindo um pouquinho para fora. Aqui assim a mesma coisa. Eu vou passar uma tinta aqui na beirinha. Saindo, aqui tem que ser assim. Saindo um pouquinho para fora para ficar crespinho ali. Aqui só vou esfumar. Ai. Agora, vamos fazer essa parte aqui, ó. Eu vou colocar aquele sépia com cinza de novo. Vou fazer aqui uma misturinha, porque a gente vai continuar com a mesma cor de sombra. E assim, com o pincel sujinho, primeiro eu vou fazer aqui embaixo, eu vou reforçar aqui embaixo do queixo, ó. Tá, sujo o pincel de novo. Agora, você viu que subiu aqui um risquinho? Eu vou dar uma esfumadinha pra fora. Mais um pouquinho de tinta. Eu coloquei aqui só um ponto. E aqui outro risquinho. Eu vou esfumar pra fora. Esse lado aqui tá mais sombreado. Então, eu vou esfumar um pouquinho mais. Aqui, ó, em cima do risco que tá aqui embaixo do olho. Na verdade, o olho é aquela coisinha preta. Aqui embaixo tem um clarinho. Então, eu vou colocar o pincel aqui. E vou dar uma esfumadinha. Aqui, ó. Nesse risco. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui eu já dei uma esfumadinha. Aí, aqui é o olho, ó. Aqui eu vou subir. Você viu que tá tudo marcadinho. Mais um pouquinho. Eu venho aqui embaixo do olho. Aqui eu vou deixar mais espaço para o branco. Vou bater o pincel aqui em cima desse contorno, porque eu acho que ele não vai sumir. Vou bater aqui também. Tudo sujinho a carinha dela. Agora aqui eu fiz assim uma porção de ranhuras. Você vai pôr um pouquinho de tinta assim, ó, nesse sentido. A linha do meio fica bem fechada. Aí pra cima esfuma, pra baixo esfuma. Deixar mais compridinho aqui. Lavo o pincel. Agora vem com branco rapidinho. Eu vou até pegar direto aqui. Primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó.
Isso daqui é embaixo da boca dela. Um pouquinho do branco. Dou uma esfumadinha pra cima, pra baixo não, deixa a linha. Depois aqui do lado, eu tenho a carinha dela. Aqui eu já não vou trabalhar com linha, eu vou trabalhar batendo o pincel. Ó, no lugar do branco, subindo um pouquinho em cima desse escuro que eu coloquei aqui, só para cobrir o risco mesmo, né? Aqui tem um escuro, mas a cara dela não é escura. Então, a gente vem batendo o branco de leve, de leve, de leve. Ficar só um pouquinho de sombra que vai definir as formas da cara. Aqui, ó, na mesma linha do queixinho, aqui da boca. Aqui em cima também, esse meinho aqui e em cima do nariz. O nariz, ele não é redondo pra cima, vou fazer um redondo pra baixo, ó. Esse movimento. Aqui do lado, um pouquinho mais marcado. Vem esfumando pra cima do coral. Do lado de cá, mesma coisa, ó. Vem esfumando pra cima do coral. Mas não precisa cobrir, pode ficar assim rosadinha essa parte aqui. Aqui em cima fica branquinho. Você viu que isso quase fecha aqui, ó. Ó, só que você não precisa fechar. E agora aqui, essa parte aqui é assim, meio que triangular. Emenda aqui, ó, no nariz e vai abrindo. Aqui bem em cima do olho tem uma linha bem clarinha. Vai esfregando, esfregando o pincel. Porque, enfim, a gente só quer uma sombra ali, a gente não quer uma coisa preta. E aqui não precisa deixar essa linha, também é só uma sombra. Aqui em cima já é bem branquinho. Tô preenchendo, já deixando crespinho, ó. Aí vai entrando pra cima daquele escuro. Aí, a base tá feita. Aqui vai acabamento depois. Então, a gente vai esperar secar. O corpinho dela ainda tá úmido. Também vou esperar secar. Enquanto seca lá, nós vamos fazer o acabamento aqui desse verde. Vamos fazer umas florzinhas. Eu vou usar aqui amarelo ouro, vermelho tomate, branco. E eu vou fazer algumas florzinhas aqui, um pincel número 2. Serão manchinhas, assim, ó, pequenas. Vou fazer um monte. Manchinha mesmo, só uma manchinha. Lembra que aqui tá mais distante, aqui, ó, tá mais perto. Mais perto, você pode deixar a florzinha assim um pouquinho maior. Eu peguei primeiro o amarelo. Vou fazer algumas com amarelo. Depois eu vou fazer algumas com vermelho. Depois eu vou fazer algumas com branco. Eu quero deixar aqui assim um espaço tipo bem florido. Bem pouquinho, pequenininho. Depois, nos intervalos, eu vou colocando um pouquinho das outras cores. Olha, tá vendo como aqui na frente eu já tô deixando assim um pouquinho maior? Não deixa tudo do mesmo tamanho, porque isso ajuda a dar noção de profundidade, de distância. Aqui embaixo quero deixar um pouco mais, para dar mais peso aqui. Então, pronto, eu acho que já coloquei bastante. Vou colocar mais uma amarela aqui.
amarelo ouro em cima do verde mais escuro, ela vai dar uma sumida. Então, eu vou pegar um pouquinho do vermelho, vou fazer assim, ó, uma mancha embaixo. Não é para cobrir o amarelo ouro, mas uma manchinha embaixo só para ficar meio laranjinha. Aí algumas vão ficar amarelinhas e algumas mais alaranjadas. Aí. Agora eu lavo o pincel. Eu vou fazer algumas com o vermelho. Da mesma forma. E depois eu vou fazer algumas com o branco. Também assim. Eu vou terminar essas aqui, já mostro pra você com as florzinhas todas posicionadas. Olha, já manchei tudo. Você viu que eu não fiz igualzinho, 1, 2, 3, 4, tudo dividido, tudo igualzinho. Eu deixei assim, ó, aqui eu deixei sem branco, tá vendo? Coloquei mais vermelho agrupadinho, branco agrupadinho, pra não ficar uma coisa muito parecendo cortina. Você coloca muito certinho. Uma pincelada, 2 pinceladas de verde pistache, uma pincelada, 2 pinceladas de água. Mistura bem para ficar mais leve, para ficar mais fácil de trabalhar com o pincel zero. Aí, agora eu vou pegar o zero. Esse daqui é um Condor 422 0. Eu vou colocar aqui junto uma pincelada de branco. Acho que vou colocar 2, porque ainda não clareou bastante. Aí, agora clareou mais. Carrego meu pincel. Você pode fazer com qualquer pincel zero que você tiver. E agora eu vou fazer galinhos. Nessa área escura, principalmente, esses galinhos, eles vão aparecer mais. Olha, não vai ficar uma coisa muito chamativa, porque essa cor aqui, em cima da tinta seca, ele vai praticamente sumir. Vai ficar só umas nuances, e é isso que eu quero. Ó, quando a gente vem aqui pra fora, ele até aparece mais, mas aqui nessa área, onde já tá seco, ele vai aparecer um pouquinho menos. Mas vai aparecer. Você pode até depois passar um pouquinho do branco, se você quiser, mas trabalhe assim de forma que fique bem fininho. Ó, tá vendo como vai ficando? Tira aquela ideia de... Ui! Aquela ideia de massa, assim, de esfumado. Pode fazer alguns assim, ó, pra fora. Aqui, ó. Que tá sumindo muito. Acho que eu vou pôr uma pincelada de branco também. Aqui do ladinho. Um pouquinho de água para deixar mais... Um pouquinho mais fluido. Vou pegar junto. Olha, esse não vai sumir tão fácil. E outra coisa, você não precisa deixar todo mundo pra cima. Pode fazer assim, ó, pode cruzar. Não quero deixar muito forte. Olha aqui, ó, pode passar por cima das florzinhas uma pontinha, porque tem algumas flores que estão lá por trás. Não deixe tudo parelho, tá? Um pra cá, um pra lá. Essa parte com branco aqui vai aparecer mais. Enfim, tô pegando aqui, ó, o branco com o verde, mas bem mais branquinho. Não queria fazer com marfim, porque o marfim vai ficar muito claro, o marfim direto, né? Mas acho que você já entendeu aqui, ó, onde tem, viu que são milhões de risquinhos.
e onde não tem. Então, é assim que vai ficar. Vou continuar fazendo aqui mais esse lado para você ver. Para um lado, para o outro lado. Aqui, onde eu coloquei essas para cima, precisa pôr um cabinho. E pode até crescer aqui para cima do branco da Bíblia, ó. Do cinza, ali vai aparecer bem. Daí, quando você faz todos para cima, você cruza um por cima para ir pro outro lado. Aqui vai ficar mais curtinho. Um pouquinho mais do pistache para colocar aqui pro ladinho. Só para não ficar reto aqui. Ó. Você viu que não é uma coisa muito desenhada, então não se preocupe. Ah, tá ficando feio. Não, não tá ficando feio. No final você vai ver, quando você olha assim, o efeito fica muito bom. Aqui a gente tem uma camada mais clara, depois de novo aqui mais um escurinho. Saia um pouquinho abaixo do escurinho e cruza ele, ó. Esse pano aqui é o SM08 Santa Margarida e ele é meio crespo, ele não é tão lisinho quanto um Maber. Eu tô mais acostumada a trabalhar com o Maber. Às vezes esse aqui a gente faz o risquinho, ele não fica tão certinho. Aqui eu nem vou fazer o acabamento, porque eu vou fazer a perninha do cordeiro primeiro. Mas aqui dentro, ó, já posso fazer os cabinhos das flores. Vou ter que preparar mais tinta aqui, porque o lado de cá tá inteiro. Olha, um lado sem e um lado com. Viu que legal? Sem medo, tá? Vai fazendo aí. Eu vou terminar o lado de cá e já te mostro, pra gente dar uma adiantada aqui nesse vídeo. Olha só como ficaram aqui as florzinhas e os galinhos. Agora, você viu que ninguém pode dizer, Lu, eu não tenho habilidade com o pincel para fazer isso daqui. É muito simples e eu acho que todas as pessoas podem fazer, tá? Consegue fazer sim. Não é uma coisa certinha, não fica só para um lado, não tem que ficar lisinho, retinho, grandinho. Foi, parou, põe mais por cima, vai virando o pincel para um lado para o outro, cruzando, e o resultado vai ficar legal sim. Agora nós vamos trabalhar o cordeirinho. Eu vou começar fazendo aqui, ó, o olho. A gente vai fazer a carinha, que até agora foi feito só o sombreado. Eu peguei um outro pincel zero, ele é um pouquinho mais curto, ele é mais grossinho, olha, ele é bem mais curto. Você pode trabalhar com o seu sem problema, tá? Tô com o sépia. E com esse sépia, eu vou começar acho que com o branco. Olha, você viu que aqui tem a bolinha do olho. Não tem branco na bolinha do olho. Embaixo da bolinha do olho tem um espaço que é clarinho. Então, eu tô colocando um pouquinho do branco mesmo. Aqui, na verdade, eu até já preservei. Eu não tinha colocado tinta. Ó, começa aqui no cantinho do olho e faz a curva e dá uma esfumada. Esfumada para baixo, para cima não. A gente já tem um sépia aqui e vai ficar assim, esse clarinho, tá? Agora eu vou colocar o preto aqui, ó. Esse preto, ele é quase uma bolinha. Não é oval, assim como olho de gente. É uma bolinha. Ó, os dois. Agora eu vou, aqui já tem uma puxadinha, mas eu vou puxar mais um pouquinho com o preto aqui, ó. Não é para trazer até embaixo, só um pedacinho. E aqui para trás também, eu fecho aqui, ó. Assim e assim.
Aqui é bem pouquinho, então não cresce muito não. As duas bolinhas estão iguais. Agora eu lavo o pincel e eu vou fazer uma finalização aqui com o branco. Olha o que eu vou fazer. Primeiro, aqui a gente tem um clarinho em cima, né? Eu vou começar aqui, ó, bem em cima no meio e vou puxar pra cá. Um clarinho, sem cobrir aquele risco branco. Do mesmo jeito aqui, ó. Sem cobrir aquele risco preto. Não falei branco, né? Errei. Aí, agora eu vou acentuar um pouquinho bem no meio aqui, aquele branquinho que a gente acabou de colocar. Bem no meio. Agora mais um pouquinho e do lado de cá, você viu que aqui, ó, é branquinho, o meio aqui do nariz, né, entre os olhos, é branquinho. Aqui tem um escurinho, depois tem uma linha um pouquinho clarinha. Eu vou colocar também, sem unir com aquela de cima. Eu vou colocar um pouquinho, vou dar uma esfumada pra dentro. Aqui também, eu não vou misturar, não. É aqui pra lá e aqui pra cá. Aqui até pode virar um pouquinho. Ela não tá com a cara totalmente de frente, tá? Ele, né? Ele, cordeiro. Não é uma ovelha. Por isso que aqui não encontra, ó. Ele fica diferente. Aí, agora, aqui vou deixar mais branquinha. E aqui também, mais branquinha. Agora é aquele ponto. Tem um ponto aqui, ó, um pontinho. Coloca nos dois olhos na mesma posição que eu joguei pro lado direito, tá? E esse também eu jogo pro lado direito. E agora eu vou colocar aqui um outro pontinho. Bem pequenininho. E aqui também, ó, um nadinha, tá? Já tá olhando pra mim. Agora eu não vou mais usar o preto, agora eu vou usar o sépia. E com esse sépia, primeiro eu vou acentuar um pouquinho aqui, ó, dentro da orelha. No cantinho aqui, só aqui no cantinho. Eu coloco a tinta aqui, ó, dentro da orelha. E aqui, por fora, eu vou só passar o pincel sujinho. Tô passando o pincel sujinho em cima do risco. Aí, agora eu pego de novo um pouquinho de tinta e nós vamos fazer a narina. A gente tem aqui, ó, no teu risco, se você olhar dos ladinhos aqui da narina, que a gente deixou rosadinho, tem como se fosse uma gotinha, assim, ó, uma pinceladinha gordinha. Que não se encontra. Porque agora a gente vai fazer o risquinho aqui do meio da boca, do meio do nariz. E o risquinho da boca. Começa fazendo bem retinho. Aí depois vai deixando abauladinho, assim, pra baixo. E a gente pode dar uma finalizada aqui com, tipo, um pontinho, ó. Precisa chegar, ó, gordinho e o pontinho. Tá, agora aqui a gente ainda tem que fechar um pouquinho aqui esse narizinho. Do ladinho aqui, ó, você pode pôr um pontinho assim. Se ficar muito forte, muito grosso, gordo, torto, você vem com um pouquinho do branco, ó. O meu eu quero deixar um pouquinho mais esfumadinho e do mesmo tamanho, porque esse meu aqui ficou mais gordo. Olha só. Sem tinta no pincel. Vou pegar aqui, ó, só sujar o pincel na boquinha, onde tô vendo que tem bastante tinta. E você tá vendo aqui, ó, as duas narinas. Aqui é cor de rosinha, aqui é branquinho.
Então, eu vou fazer uma esfumadinha aqui só pra juntar uma com a outra. Aí. E um contorninho aqui. E esse contorninho vai dar a forma da narina. Vai separar o cor-de-rosa. Começo ali, faço isso, isso e isso. Isso, isso e isso. Dou uma esfumadinha pra cima. Ó, aqui desce. E aqui fecha do ladinho. Lembra que aqui era só um pontinho? Então, porque esse risco aqui não precisa ficar inteiro. Tão pequenininho, né? Mas fica tão bonitinho. Aí. E agora com sépia, aqui embaixo, eu fecho o triângulo. E agora é com o branco. Vou trocar de pincel, peguei o meu número 2 e o branco é pinceladinha. Vou começar aqui, bem no meio, e eu vou crescendo. Eu vou seguindo a orientação que a gente já definiu tudo, né? Todo lugar que tiver mais clarinho assim, ó, vai ficar com um pouquinho do branco e você vai fazendo com pinceladinha. Isso vai fazer o volume, olha, só isso já deu um pouquinho de volume. Aqui você não vai fazer inteiro, você vai pôr só no meinho aqui da bochecha, ó. E vai dando pinceladinha, pinceladinha, para empurrar o escuro. Mais um pouquinho. Isso é questão de paciência, tá? Não é com uma, duas pinceladas que você vai conseguir. Ó, vai colocando, vai empurrando. Aqui eu vou subir um pouquinho mais o branquinho. Eu tô pegando tinta direto. Eu vou deixar assim, crespo aqui, ó. Não vou esfumar na borda, não. Aqui a gente tem um gordinho. Aqui a gente tem um gordinho. Vou bater um pouquinho do pincel cheinho de tinta. Quase encontrou, mas você viu que ainda ficou uma divisãozinha? Mais um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Agora, você pode até bater o pincel assim um pouquinho para fora. Para ficar fofinho e crespinho. Porque a gente já tem a sombra. Essa parte aqui fica até mais escura. Aqui embaixo que fica mais clarinho. E o queixinho. E a bochecha. Não, bochecha é aqui, né? Aqui é o nariz. Vai preservando o risco, tá? Não enche tudo de tinta, não. Olha, tá ficando escurinho aqui. Essa parte aqui quase que fecha aqui. Olha, tá ficando fofinha. Gente, tá ficando gorducha. E agora aqui em cima é crespinho mesmo, ó. Essa parte do topete aqui, ela tá em cima da orelha. Então, aqui tem que ficar bem mais clarinho. E a orelha ali mais escurinha. Agora, aqui, ó, na beiradinha, eu vou bater de novo o branco. Aqui também vou bater um pouquinho do branco, não cobrindo o risco ali embaixo, mas pra dentro aqui, ó, desse cor-de-rosa. Aqui também, olha a diferença. Bato bem aqui, ó, deixando crespo e dá uma esfumadinha pra trás. Depois aqui eu bato onde tem o branquinho. E vou dando uma esfumadinha pra dentro, mas pode ficar assim meio arranhado.
Não é pra ficar lisinho nada, não. Ai, eu acho que eu desci muito aqui. Eu vou corrigir um pouquinho. Pincel sujo de sépia só. Aqui, ó. Aqui eu tinha sépia e cinza, me lembrei. Sépia e cinza. Então vou bater o cinza, que daí vai ficar igual. Essa parte aqui faz mais parte do pescoço. O queixinho tem que sair pra frente. Então aqui fica mais escurinho. É menos. Nessa hora, é muito importante você olhar no risco. Para você ter o espaço bem definidinho. Para você saber exatamente o que você tem que fazer. Aí, aqui é mais escurinho. E aqui, tipo, já terminou, já ficou crespinho. Agora, o corpinho, eu vou trabalhar inteirinho assim. Só que a gente já definiu áreas de sombra e áreas de luz. Aqui, na borda, você sai um pouquinho assim pra fora com o pincel. Aí, vai entrando com o branco. Ó, bate aqui fora e entra naquele espaço que a gente já deixou mais clarinho. Aqui na beirada vai ficar bem crespinho. E você vai entrando. Já tá totalmente definido. Por exemplo, aqui tem que terminar lá, tá bom? Aqui, ó, na perna. Essa perna tá por trás. Então, eu vou fazer primeiro. Vou deixar um escurinho ali e um escurinho aqui. Não vou preencher inteiro. Você vai repetir a mesma coisa que você já fez. Só que deixando agora esse branquinho bem bonitinho. Aqui, ó. Essa perna tá por cima. Eu vou bater o pincel, deixando crespinho. Mas eu não vou preencher inteiro. Do lado de cá, eu já vou deixar mais crespo e mais tinta. E vou limpando o pincel pra dentro. Aqui eu tenho que primeiro fazer aqui, ó, o peitinho. Não, essa é a perna que tá por trás. Aí eu desço aqui, ó, o peito. Aqui fica mais clarinho, só que eu não posso bater inteiro, porque eu preciso desse escurinho ali. Agora, aqui, ó, posso bater bastante branco, porque essa perna tá na frente. Não cubra todas as sombras, porque a sombra vai fazer o tridimensional. Aqui, ó, essa perna ainda sobe um pouquinho. Tá vendo como já tá ficando crespinho e fofinho? Mas as sombras continuam ali para definir o espaço. Eu vou fazer isso daqui nela inteira, tá? Depois eu mostro pra você. Olha, já coloquei a primeira camada de branco. Você viu que eu tenho aqui ainda aparecendo os escuros, as sombras. Não cobri totalmente. Eu sempre bato o pincel com branco na área mais clara e depois vou limpando o pincel para cima do escuro. Mas já definiu e ela já ficou bem mais clarinha. Agora tem uma questão aqui. Eu fiz uma bochecha aqui, mas isso daqui é um pouquinho mais escuro. Então eu já peguei um pouquinho do cinza com sépia e vou deixar aqui, ó, essa parte mais escura. Sinceramente, eu acho que eu nunca passei a mão numa ovelha, tá? Eu nunca vi uma ovelha ao vivo e a cores. Eu não me lembro de ter visto. Então, acabei me perdendo um pouco aqui na cara dela. E aqui, ó. Agora, eu voltei com o branco, tá? Branco. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou juntar.
Isso daqui é o pescocinho, ó, tem escuro ali bastante, né? Vou deixar mais branquinho, porque aqui é a costa. Aqui fica assim meio arredondado, né? Porque o corpo dela tá retorcido. Ainda fui inventar de fazer uma ovelha assim. Branquinho, e aqui fica um pouquinho mais escuro. Aqui também, ó, a gente tem aqui o pescocinho, que vem aqui. Vou clarear um pouquinho mais. Você viu como eu vou batendo o pincel? O pincel tem pouquíssima tinta aqui, mas ele ainda tem um pouquinho. Crespinho. 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 Mas eu vou dar uma caprichada nesse risco, para vocês poderem seguir bem certinho aqui, tá? O meu eu dei uma perdida, eu vou ter que redesenhar aqui. Ó, agora melhorou aqui, porque isso daqui é mais fino. Aí, agora eu fiquei mais satisfeita. Mas o teu risco pode seguir que ele vai bem certinho, tá? Eu vou dar uma melhorada nele. Isso aqui some pra lá e isso daqui some pra cá. E o meu cordeiro ainda tá sorrindo, tem essa carinha que tá feliz. Quero deixar tão escuro, mas eu tenho que fazer isso aqui. Que ele tem um queixo assim mais pra frente, mais acentuado. E eu só consigo isso se eu deixar essa parte aqui, ó, mais fina. Aí, consegui aqui com a tinta mesmo dar uma ajeitada na carinha, tô mais satisfeita. Agora, só um pouquinho do branquinho ali e pronto. Abre um pouquinho, abre um pouquinho. Aqui vou deixar branquinho. E aqui para dar aquela torção, tem que deixar assim enviesado. Isso aqui me deu um baile, mas eu acertei. Eu vou tirar o risco daqui. Você vai seguir o risco direitinho que você vai conseguir esse resultado, tá? Aqui eu me perdi um pouco no risco, no desenho. Agora aqui embaixo as patinhas, eu não coloquei o casco, então tem que fazer um sombreadinho aqui, um verdinho, vou usar aqui ó, um pouquinho do verde pântano. Aí você não vai colocar a tinta assim, pegar e colocar. Não, tira o excesso aqui, ó. Deixa só o pincel sujinho para fazer uma base um pouquinho mais forte, um pouquinho mais escura. Porque aqui a gente trabalhou com água, então ele fica todo fraquinho, aquela tinta bem diluidinha. Aí agora aqui embaixo a gente precisa de uma coisa mais que dá mais sustância para dar apoio para esse bichinho. Então, ó, limpei o pincel, fazendo algumas manchinhas, não é para fazer inteiro, é só em alguns lugares, principalmente aqui perto das patinhas. E agora eu tô fazendo com um pouquinho do pistache, sem diluir, tá? Porque se diluir, ele vai sumir e não vai dar esse efeito aqui, ó. Manchinhas em cima do pântano. Vai trabalhando de pouquinho. E isso vai jogar as patinhas dele assim, ó, lá pra trás do matinho.
A gente não precisa fazer. Um pouquinho do pântano, um pouquinho mais, porque às vezes não cobre. Aí deixa assim manchadinho. Que isso já dá um acabamento, não precisa nem lidar com pincel zero. E agora, eu sinto falta de algo em volta. Então, como aqui, ó, tá totalmente seco, só aqui que não tá. E aqui no corpo dele também, que tá ainda úmido. Eu vou borrifar um pouquinho de água só em volta, mas nem toda a volta, só aqui, que eu vou pôr um pouquinho aqui embaixo, principalmente aqui embaixo da Bíblia, que eu tenho que pôr uma sombra. Aqui na volta. E vou trabalhar com aquele pincel grande que a gente estava lidando para preencher lá. E vou colocar um pouquinho do azul hortênsia. Aqui, ó, tirei o excesso aqui, pertinho da orelha. Não é para fazer isso. É aqui, ó. Aí vou sair um pouquinho aqui para cima. Olha, só esse triângulo. Viu que legal que ficou? Mais pertinho, mais fortinho. Vem sumindo, ele tá na água, então ele vai crescer só um pouquinho mais. Eu tenho água até aqui. Ele vai crescer mais ou menos até aqui. Daí já vai sumir. Aqui não coloquei. Aqui embaixo também, ó. Você pode limpar seu pincel, mas não precisa nem colocar, porque aqui o pistache e o pântano já fizeram uma sombra. Agora, o mesmo azul que eu coloquei ali, eu vou colocar aqui. E vou limpando o pincel. Eu não vou colocar inteiro, tá? Coloco aqui. Ó, vai subir mais ou menos aqui uns 2 centímetros. E vem limpando. Meu pincel não tem nada de tinta aqui, ó, pro lado. Ó, aqui foi, por aqui já acabou, daí veio aqui, por aqui já acabou. Eu não fiz a volta. Pra cá também. Tá, não vou fazer a volta. Agora eu vou colocar um pouco aqui. Até aqui acabou a linha aqui, ó. Não fiz a linha, não. Coloca aqui e vem sumindo até encontrar aquela linha. E aqui embaixo eu vou pôr primeiro um pouquinho do azul. Ah, eu acho que só o azul, nem precisa do cinza. Não, eu vou colocar um pouquinho agora de cinza aqui, ó. Não inteiro. Aqui eu vou deixar esse ressalto. Aqui embaixo. E venho limpando o pincel pra cima do azul. Aqui um pouquinho, só pra juntar com o verde. Aí. Concluímos. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, obrigado de coração. E agora nós vamos ir para quem? Eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Renata, que mora em Indaiatuba, São Paulo. Ela conheceu o meu trabalho e o canal Sonalu Pinturas com a professora de pintura, que também é minha aluna virtual. Esse é um dos primeiros trabalhos que ela fez, inspirado nos meus. Eu quero agradecer a sua professora presencial, que me apresentou a você, e te mandar aquele beijinho mais que especial. Muito obrigado pelo carinho, Renata.